Voltamos agora nesse bloco, vamos fechar a nossa discussão sobre o justnaturalismo, trabalhando com a ideia do justnaturalismo moderno. Inicialmente, o que nós queremos dizer quando falamos em justnaturalismo moderno? Bem, o justnaturalismo moderno se trata de um modelo que procura explicar a origem e o fundamento do Estado, que tem início em Hobbes, tem o seu ponto de partida em Hobbes, no século XVII, e que vai ter o seu ponto de chegada em Hegel, no final do século XVIII. Se trata de um modelo utilizado pelos maiores filósofos políticos da era moderna, dentre os quais Hobbes, Locke, Rousseau, Spinoza, Kant, e que visa a construção de uma definição de Estado a partir de uma teoria do Estado, a partir de uma determinada natureza do homem, a partir de uma determinada concepção do homem. E se trata de um modelo que admite que a principal função do jurista é descobrir regras universais da conduta partindo do estudo da natureza do homem. Então, o que faz dos justnaturalistas modernos um grupo unitário? Justamente o fato de todos eles procurarem estudar a origem e o fundamento do Estado a partir da natureza humana, o fato de que a partir da natureza humana eles vão procurar descobrir regras universais da conduta, e o fato de que utilizam um modelo que não se modifica em seus elementos estruturais, embora apresente umas pequenas variações de conteúdo. Quais são os elementos que constituem o modelo do justnaturalismo moderno? São exatamente dois. Vai ser o estado de natureza e o estado civil e seus elementos estruturais. Quais são os usos feitos desses elementos pelos justnaturalistas modernos? São exatamente três os usos feitos pelos justnaturalistas modernos. Primeiro, o uso historiográfico, que busca explicar a história da humanidade através da passagem do estado de natureza para o estado civil. O uso sistemático, que admite que por meio dessa passagem, desses dois termos, do estado de natureza e do estado civil, nós podemos compreender a história da natureza do homem em sua totalidade. E, por último, o uso axiológico, que por meio desse uso axiológico é possível atribuir a cada um desses termos um valor, um critério de avaliação opostos entre si. Então, que tipo de relação há entre o estado de natureza e o estado civil? Há justamente uma relação de contraposição entre o estado de natureza e o estado civil, onde o estado civil surge como uma antítese do estado de natureza, em função de eliminar e corrigir os erros, os defeitos desse estado de natureza. E em que consiste a contraposição entre esses dois estados? Ela consiste justamente no fato de que no estado de natureza os indivíduos eles se encontram isolados, não associados, embora associáveis uns em relação aos outros, e que agem de acordo com suas paixões. Não tem sua vida baseada na razão. Já o estado civil é constituído pela união desses indivíduos anteriormente isolados, que vivem baseados na razão. Seu modo de vida é baseado na razão, a única a permitir a vida a partir da razão. Então, como se efetua a passagem do estado de natureza para o estado civil?
se efetua justamente pela existência de um ou mais acordos, um ou mais atos voluntários dos seres humanos de saírem do estado de natureza e passarem a ter uma vida baseada na razão, conforme a razão. E como pode ser caracterizado esse estado artificial, esse estado civil? Ele pode ser caracterizado como um estado artificial, político e civilizado, que é determinado e organizado pela existência de um contrato social. E, por fim, nós podemos saber o que se quer dizer nesta perspectiva com a palavra civilização. Nesta perspectiva, se quer dizer com a palavra civilização, que significa a soma integral de todas as realizações, mais regulamentos. As realizações consistem na utilização de instrumentos através do qual nós podemos recriar os próprios órgãos a fim de superar os seus limites de funcionamento. Enquanto os regulamentos consistem no ajustamento dos relacionamentos mútuos dos seres humanos. Então, destaque, civilização significa impedir que as relações sociais elas se mantenham sujeitas, elas fiquem sujeitas à vontade arbitrária de um ser mais forte, de um indivíduo mais forte, que decide sobre a vida da comunidade simplesmente pelo fato de ser o mais forte. Além disso, a civilização evidencia que a vida humana em comum só se torna possível quando se reúne as forças para impedir que esse indivíduo naturalmente mais forte comande essa população. Também evidencia que o poder dessa comunidade é então estabelecido como direito em oposição ao poder deste indivíduo, tido como naturalmente mais forte. E por fim, evidencia que o resultado final desse processo é o estabelecimento de um estatuto legal com o qual todos contribuíram com um sacrifício a fim de viver uma vida na razão, a fim de viverem em uma vida em sociedade. Então, fechamos aqui a discussão sobre o jusnaturalismo, sobre a escola jusnaturalista, sobre o direito natural, e no próximo bloco nós abriremos a discussão sobre o nosso querido Hobbes, o grande Hobbes, tanto defendido por Bobbio como pelo nosso querido professor Emanuel. Voltamos no próximo bloco.